Pessoal, a gente vai resolver agora, né? Acho que as últimas duas questões, né? Quando a gente resolver as últimas duas desse dia de gravação, a gente não vai encerrar a nossa bateria de segurança, ainda tem muita questão para a gente resolver, né? Vou gravar no próximo dia, vou resolver essas duas e no final aí a gente vai fazer algumas observações, tá? Para a gente aprimorar melhor a nossa aula. Então vamos tentar resolver logo as questões, aí a gente no final a gente coloca o que a gente tem para falar para vocês. Bom, a 46 da CGU, mais uma vez aparece a nossa ISO, leitura obrigatória, né? Pelo menos do resumo, mas o ideal é que vocês leiam ela toda, né? Pelo menos as partes principais, a estrutura dela, todos os capítulos, que cada capítulo aborda principalmente. De acordo com a ISO, a fim de evitar a interrupção de serviços e das atividades do negócio e proteger os processos críticos de desastre em tempo hábil, recomenda-se implantar. Aí você tem várias alternativas, né? Acordo de termos e condições de contrato de funcionário tem nada a ver com contratação, né? Nada a ver. Está no momento crítico. Plano de uso de controles criptográficos também. E o nosso famoso plano de continuidade do negócio ou plano de contingência. O que a gente vai fazer na hora do desespero? Acordo de confidencialidade, nada a ver. Política para troca de informação, nada a ver. Que não tinha dúvida, né? Já falou muito o plano de continuidade de serviço, plano de contingência, aquilo que diz o que a gente tem que fazer no momento de desespero, né? Ter a serenidade através de um plano bem elaborado para a gente tomar ações quando todo mundo está desesperado, a gente na serenidade continuar fazendo aquilo, a minimização do dano, né? A minimização do dano, colocando nossos processos críticos em operação, ok? Então vamos agora para a questão 47, porque esse plano de contingência a gente já falou pra caramba, né? A questão da 46, né? A questão 47, mais uma vez, olha, na realidade, ela fala não exatamente da ISO 79, né? No 7799, mas mais uma vez da política de segurança da informação. E aqui é interessante porque é aquelas questões que pedem a informação incorreta. Ou seja, a gente já tem de cara 4 afirmações corretas que a gente pode estudar, tomar como certo para os nossos estudos, certo? As questões são boas porque elas municiam a gente de informações sobre a banca, sobre o que a banca considera certo, e na maioria das vezes são conceitos gerais, né? Às vezes conceitos específicos da banca, às vezes conceitos gerais. Então ele está perguntando o que a política de informação tem. A gente vai discutir isso aqui, ó. Primeiro, deve ser aprovada pela direção antes de ser publicado e divulgado. A política, né? Deve ser publicada e divulgada. Ou seja, a aprovação você tem que ter o apoio e o comprometimento, né, do alto escalão da organização. Se eles não derem apoio, não vai funcionar, certo? Eles têm que dar o apoio formal, assinando, para dizer que aquilo ali é uma ordem, tem que ser cumprido e tem que se comprometer a obedecer àquela política e assim dar exemplo aos outros. Como tudo deveria ser na vida, e a gente sabe que não é assim, né? Mas, nesse mundo corporativo, existem várias formas de a gente fazer isso acontecer, ok? Então aqui a gente já tem uma munição aí para o que a gente tem que ter numa política de segurança da informação. Outra, deve ser analisado regularmente ou na ocorrência de mudanças significativas. O que quer dizer isso? Você tem que estabelecer na própria política de segurança, como eu já falei em outra aula, a periodicidade mínima para a atualização, né? Ou a máxima, vamos dizer assim. Porque a mínima vai ser definida de acordo com a mudança, né? Por exemplo, aconteceu nada, então a gente vai obedecer a periodicidade de revisão de a cada 6 meses, um tempo bom. Vamos revisar, não aconteceu nada, não tem problema, tira a poeira e vamos ver aí, vamos garimpar o que a gente pode mudar e melhorar. Pega as sugestões dos usuários, faz aquela consolidação e melhora.
Qual é o mínimo? Aconteceu um desastre, a política não foi suficiente para aquele desastre. Vamos modificar, porque aquele desastre tem uma realidade, pode acontecer de novo, tem que modificar. Houve uma mudança de tecnologia. Política de segurança não previu o wireless. Agora a gente colocou o wireless. Putz, tudo que eu tinha colocado, eu tenho que ter um capítulo, um adendo, ou então melhorar a política de segurança para a nova realidade. Então a política de segurança, imediatamente, ela deve ser modificada na mudança de tecnologia. Por exemplo, chegou um terceirizado, não tinha como tratar terceirizado, agora tem que tratar. Então isso daí também vai delimitar a periodicidade mínima, né, da revisão. Gestores devem garantir, isso aqui também está válido, devem garantir que os procedimentos de segurança são executados em conformidade com o documento, ou seja, o cara tem que monitorar, ele tem que estar monitorando, todo mundo está cumprindo, não está cumprindo, processo disciplinar. Tem que cumprir. Ah não, o cara descumpriu, deixa para lá, avacalha. Né? Ou todo mundo cumpre, tem um processo de monitoramento, processo disciplinar educativo, não é para caça às bruxas, né? É educativo, e aí a gente vai, bota aquilo como exemplo para todo mundo e o pessoal vê que é sério e começa a respeitar. O pessoal gosta de testar os limites. Quando ele encontra um limite, ele recua. Né? Ele não é doido. A D. Deve incluir informações quanto à tecnologia. Pessoal, a tecnologia é operacional. Na hora que você vai implementar. Portanto, isso não cabe num documento estratégico como uma PSI. Eu faço a minha política estratégica sem pensar em tecnologia. Depois eu operacionalizo isso. Vou dizer qual é a tecnologia que eu vou usar. Mas, por enquanto, são normas gerais, diretrizes. Eu não entro nessa seara ainda, tá? Isso aí é questão de... núcleo de várias questões. Perguntando isso, a gente coloca errado. No caso de mudanças, deve-se assegurar a sua contínua pertinência e adequação. Mais uma vez, a atualização. Não adianta você ter uma política de segurança colocada na gaveta. Quando você tentar usar os planos, as normas, elas vão estar desatualizadas e não vão servir para conter os desastres ou a contingência, ou seja lá o que for. Certo? Ela tem que estar adequada à realidade e à cultura da organização. Senão ela não vai funcionar. Vai ser apenas um plano formal para obedecer aí uma auditoria de uma módulo da vida. Certo? Ok? Então a nossa resposta é a D. Aí nós acabamos as nossas questões, certo? Desse dia aqui de gravação. E aí, agora que a gente já mostrou algum serviço, eu gostaria de esclarecer algumas coisas, tá? Algumas observações. Primeiro, pessoal, a gente está se concentrando em resolução de questões. Por quê? Porque é uma atividade, né, principal da área de concursos, né? A gente planeja fazer um curso teórico. Dentro das minhas limitações, é claro que eu sou um cara da área de infraestrutura, porém eu preciso de sugestões dos alunos. Sugestões eu vou coletá-las todas, priorizá-las e atender as que têm a maior abrangência. É claro, a maior abrangência é a efetividade. E aí a gente vai tentando, né, a cada gravação, atender a fila aí de prioridades. Ok? Portanto, é extremamente necessário a colaboração dos senhores para essas aulas terem o objetivo, né, de estar auxiliando vocês aí na proposta que eu vou passar. A segunda delas, vocês já devem ter notado que eu tenho extrema cautela na hora de falar. Por quê? Porque a área de TI, ela é muito pior que o direito. Ela é cheia de exceções. Então, às vezes eu vou falar uma coisa, aí eu faço uma expressão, faço uma careta, dou aquela gaguejada, mas é porque a gente sabe que tudo que a gente fala na TI tem exceção. Fatalmente vários e-mails vão chegar. Professor, mas aquilo que o senhor falou não é assim. Mas 99% das vezes é assim. Então aquilo é tomado como aceito. A não ser que a questão trate exatamente daquela exceção. Senão você toma aquilo como verdadeiro e continua. Se você fosse basear em todas as exceções, professor, mas naquele recurso russo, a gente não vai sair do canto. A gente tem que estabelecer um senso comum e partir por ali, porque se a gente for atrás de exceção, a gente não resolve prova alguma, certo? Então, às vezes eu falo determinadas coisas, aqueles que têm mais experiência naquela matéria, vão, opa, mas isso aí que ele falou não é totalmente verdade. Realmente, não é totalmente verdade,
mas provavelmente é uma verdade aceita, é uma verdade da banca. Isso para a gente é o que interessa, a não ser que a banca trate exatamente daquela exceção. Outra coisa que vocês vão notar, principalmente nessa segunda aula, é que parece que eu estou chupando alguma pastilha, alguma coisa, não é? Isso daí é uma limitação que eu tenho, né, física, da minha garganta. Então, eu tenho uma garganta que ela é frágil, né? Eu não posso ficar dando aulas o dia inteiro como todos os professores, certo? Então, eu faço todos os métodos para ficar lubrificando minha garganta para não ter problemas, ok? Então, não é desleixo, não é nada, é uma limitação física, é uma coisa que eu tenho que fazer, ok? Então, eu conto com a colaboração dos senhores e até a próxima aula, na qual nós continuaremos com a nossa bateria de questões de segurança da informação. Até lá!